E se eu te dissesse que Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 não são a continuação imediata de um mesmo evento, mas sim dois momentos separados por um abismo no tempo? Esse espaço invisível entre dois versículos esconde um dos maiores mistérios de toda a Bíblia, um intervalo de tempo que poderia conter civilizações esquecidas, a queda de Lúcifer e até o desaparecimento dos dinossauros. Você não sabe, mas o versículo 1 e o versículo 2 podem estar separados por milhões de anos. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no versículo seguinte, algo estranho acontece. Está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Você consegue perceber o contraste? No princípio, tudo foi criado por um Deus perfeito, e tudo que Deus cria é bom, é ordenado, é cheio de propósito. Então por que, no versículo 2, a terra aparece caótica, escura e vazia? A palavra hebraica usada ali é tohu va bohu, que significa literalmente desolação e vazio absoluto, uma condição que em outros trechos bíblicos é associada ao juízo de Deus, não à criação inicial. Irmão, isso não é coincidência. A Bíblia é muito clara sobre isso. E o que muitos estudiosos e teólogos sérios começaram a perceber é que existe uma lacuna ali. Uma janela escura no tempo, uma brecha entre o que Deus criou e o que a terra se tornou. E essa teoria é conhecida como a teoria da lacuna. Segundo ela, Gênesis 1:1 descreve a criação original do universo. Algo perfeito, completo, cheio de vida. Mas entre o versículo 1 e o versículo 2, algo colossal aconteceu. Algo que provocou o colapso daquela criação inicial. Agora, pare e pense comigo. O que poderia ser tão grave, tão poderoso, que transformaria a terra criada por Deus em um lugar escuro, sem forma e vazio? A resposta pode estar em outro evento antigo e pouco compreendido: a queda de Lúcifer. Isaías 14:12-14 fala de um ser que disse: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Esse ser é identificado como Lúcifer, o portador da luz que se rebelou contra o Criador. Ezequiel 28 também descreve sua queda. Diz que ele estava no Éden, que era perfeito em sabedoria e beleza, mas que se corrompeu por causa do orgulho e da iniquidade. Agora, junte os pontos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Depois Lúcifer, um querubim ungido, se rebelou contra Deus, e como consequência, foi lançado do céu com 1/3 dos anjos. Então eles caem na terra. Essa queda causa um impacto gigantesco, causando uma destruição total. A ciência afirma que foi um meteoro que causou a extinção na terra há milhões de anos. Mas Jesus afirma em Lucas 10:18, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando cai um relâmpago na terra, você percebe o estrago que ele faz? É bem provável que essa queda, que foi como um relâmpago, tenha causado essa terrível extinção. E aqui Jesus está falando apenas de Satanás. Mas nós sabemos que juntamente com ele, caiu também milhões de anjos. Agora imagine, milhões de anjos caindo na terra como um raio. Qual seria o resultado disso? Sim, uma destruição total. Tudo isso acontece apenas no versículo 1. Então, depois que tudo isso aconteceu, pulamos para o versículo 2 que diz: e a terra se tornou sem forma e vazia. Você percebe o quão extraordinário isso é? A queda de Lúcifer poderia ter desencadeado um juízo cósmico que afetou diretamente a terra, levando-a ao estado descrito em Gênesis 1:2. Isso explica por que ela aparece envolta em trevas, coberta por águas, como se tivesse sido arrasada por uma catástrofe incompreensível. A ciência sugere que um meteoro causou uma destruição em nosso planeta e que também levou a uma extinção em massa há bilhões de anos atrás. E se esse meteoro fosse Lúcifer e seus anjos caindo na Terra? E agora vem algo que vai te deixar impactado. Os fósseis dos dinossauros, as eras geológicas, as formações rochosas de milhões de anos.
Tudo isso pode ter acontecido nesse intervalo misterioso entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Isso mesmo. Nada disso entra em contradição com a Bíblia se você entende que Gênesis 1:2 é uma recriação, não a criação original. O que Deus faz a partir do versículo 2 é reorganizar a terra depois do juízo. Ele separa as águas, cria de novo a vida, forma o homem, mas não é a primeira vez que a terra existia. Esse entendimento pode resolver uma das maiores tensões entre fé e ciência, porque a ciência vê evidências de civilizações pré-humanas, de cataclismos globais, de fósseis com milhões de anos, e muitos cristãos ficam sem resposta. Mas a teoria da lacuna nos dá uma chave. Ela mostra que a Bíblia não ignora a existência de um mundo antigo. Pelo contrário, ela deixa pistas sutis, mas poderosas, de que algo muito grande aconteceu antes do Éden. Algo que nos foi ocultado, mas que está prestes a ser revelado. E aqui vem um detalhe fascinante. Jeremias 4:23-26 descreve uma visão profética de destruição que é quase idêntica a Gênesis 1:2. Ele diz: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Observei os céus, e não havia luz. Todos os pássaros do céu haviam fugido. Ele não está falando da criação de Adão, está descrevendo um mundo que foi arrasado. E se isso realmente aconteceu, então temos uma pergunta crucial a responder. O que havia antes de Adão? Daqui a pouco você vai ver as possíveis respostas sobre civilizações pré-adâmicas, criaturas antigas, os próprios dinossauros, e o que a Bíblia e a arqueologia sugerem sobre tudo isso. Se Gênesis 1:2 descreve uma terra que se tornou desolada por causa de um juízo cósmico, então é legítimo perguntar: o que havia antes disso? Será que existia vida antes de Adão? Será que Deus havia criado seres vivos, talvez até seres inteligentes, antes da criação do homem? Essa pergunta não é nova. Muitos estudiosos ao longo dos séculos se perguntaram sobre os vestígios do passado que parecem não se encaixar na narrativa tradicional de Gênesis, se entendida de forma contínua e linear. É aí que entra um conceito que poucos ousam tocar: a possibilidade de uma civilização pré-adâmica. Isso mesmo, irmão. E antes que você pense que isso é heresia, entenda: a Bíblia nunca disse que Adão foi o primeiro ser criado. Ela disse que foi o primeiro homem criado à imagem de Deus, com espírito, alma e corpo, feito para ser portador da presença divina. Mas poderia ter havido outros tipos de vida antes disso? Criaturas, raças, seres que habitavam a terra antes do juízo que a deixou sem forma e vazia. Vamos olhar para a ciência. Ela nos mostra registros fósseis de dinossauros, formas de vida extintas, eras geológicas, tudo indicando que a Terra tem milhões, talvez bilhões de anos. E veja, isso não precisa te assustar. Se a teoria da lacuna estiver correta, a Bíblia simplesmente está focando no teatro humano da redenção a partir de Adão, e não está tentando contar toda a história de tudo o que já existiu. É como se a Bíblia dissesse: aqui começa a história da humanidade como você a conhece, mas o que veio antes permanece nas sombras. E o mais fascinante é que há pistas nas Escrituras que apontam para algo anterior. Olha só o que diz Jó 38, 4-7. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Esse versículo revela que anjos, os filhos de Deus, já existiam e celebravam quando a terra foi criada. Isso significa que havia uma estrutura celestial ativa, organizada, anterior à criação do homem. E se esses filhos de Deus viram a criação da terra, e se alguns deles caíram com Lúcifer, então faz sentido que a rebelião deles tenha causado um colapso tão profundo que destruiu a criação original. Agora, irmão, pense nisso: os fósseis dos dinossauros, os registros de impacto de asteroides, as marcas de uma extinção em massa, os fósseis de criaturas que jamais conviveram com o homem. Tudo isso pode ter acontecido antes de Gênesis 1:2.
E tem mais. O livro de 2 Pedro 3, 5, 7 traz algo impressionante. Ele fala de 2 mundos destruídos por água. Pedro escreve: pela palavra de Deus, os céus desde a antiguidade e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas. Pereceu. Já havia um mundo que desapareceu nas águas antes do dilúvio de Noé, porque o dilúvio de Noé não destruiu a terra inteira a ponto de deixá-la sem forma e vazia. Ele não causou o colapso das estrelas ou removeu a luz, mas Gênesis 1:2 mostra um nível de destruição muito mais profundo. Pedro parece distinguir entre 2 juízos por água, e isso bate perfeitamente com a teoria da lacuna. Agora vamos falar sobre algo ainda mais ousado: os dinossauros. Essas criaturas colossais, documentadas por fósseis, não convivem com o homem segundo todos os registros arqueológicos. A Bíblia não os menciona diretamente, embora em Jó 40 e 41 tenhamos referências ao Behemoth e ao Leviatã. Criaturas com características monstruosas, que muitos pensam serem simbólicas, mas que também podem ser descrições de animais reais, hoje extintos. E aqui está algo fascinante. Se os dinossauros viveram na criação original, antes de Gênesis 1:2, eles teriam sido destruídos junto com ela. E o caos descrito ali, a escuridão, o abismo, a ausência de forma, se encaixa perfeitamente com o que a ciência vê como uma extinção em massa. Você consegue ver o quadro se formando? Primeiro, Deus cria os céus e a terra, perfeitos, habitáveis, gloriosos. Depois, Lúcifer se rebela e então o juízo cai sobre a terra e, como consequência, a criação colapsa e a terra se torna sem forma e vazia. Deus, então, em Gênesis 1:2 em diante, começa uma nova obra, a recriação, e ali cria o homem. Irmão, tudo isso se conecta de forma assombrosa. A queda de Lúcifer, os fósseis antigos, a ausência de menção aos dinossauros após Adão, os registros geológicos, os períodos de extinção. A Bíblia pode sim estar nos mostrando algo muito maior do que imaginamos. E aqui vem uma pergunta que pode te abalar. Será que os mistérios do passado são a chave para entender o fim? Porque a Bíblia diz que os céus e a terra que agora existem serão de novo abalados, que haverá um novo céu e uma nova terra. O que foi, será outra vez? Se a terra foi destruída uma vez no passado e será novamente transformada no futuro, então estamos vivendo entre 2 grandes atos da história cósmica, a restauração e a redenção. E, irmão, isso é absolutamente fascinante porque nos mostra que a Bíblia é cíclica, profética e profundamente coerente. Gênesis começa com um caos sendo restaurado. Apocalipse termina com um novo céu e uma nova terra. E tudo no meio é o drama da redenção. Um plano arquitetado antes mesmo da fundação do mundo. Mas vamos voltar à ideia central. A recriação em Gênesis 1, a partir do versículo 2, não foi a primeira criação, mas a reorganização de um mundo arrasado. E se você ler o capítulo 1 com olhos espirituais, percebe que Deus não está criando do nada. Ele está colocando ordem no que já existia. Primeiro, ele não cria a água já existia, ele apenas separa. Segundo, ele não cria a luz, ele a chama a existência. Terceiro, ele não cria a terra, ele faz aparecer o que estava submerso. Quarto, ele não cria do nada os corpos celestes, ele os estabelece para governar o dia e a noite. Isso soa mais como restauração do que criação original. E aqui vem algo que vai estremecer tua mente. Em Isaías 45:18 está escrito: porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o Deus que formou a terra, Swing, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas a formou para ser habitada. A palavra caos aqui, no hebraico, é a mesma usada em Gênesis 1:2, Tohu. Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Se ela apareceu assim no versículo 2, sem forma e vazia, é porque algo a corrompeu.
Isso reforça a ideia da teoria da lacuna. A terra criada no versículo 1 foi arruinada por um evento catastrófico, possivelmente espiritual. E então, no versículo 2, Deus começa a restaurá-la. Mas, irmão, você percebe o impacto disso? Significa que Deus já lidou com rebelião antes de Adão, que já houve juízo, que já houve caos. E isso traz uma revelação poderosa. Nada do que está acontecendo hoje é novo para Deus. Quando Lúcifer se rebelou, Deus não foi pego de surpresa. Quando o homem caiu no Éden, Deus já tinha o plano. Quando o mundo caminha para o fim agora, Deus já viu esse filme antes. E sabe o que ele sempre faz? Ele restaura. Por isso, não tenha medo dos juízos que virão. O mesmo Deus que trouxe ordem ao caos antigo vai fazer de novo. E é aqui que a coisa fica ainda mais extraordinária. A nova criação futura descrita em Apocalipse é o espelho da recriação em Gênesis. Veja os paralelos. Primeiro, em Gênesis, Deus separa luz e trevas. Em Apocalipse, não haverá mais noite. Segundo, em Gênesis, o homem é expulso do Éden. Em Apocalipse, a árvore da vida volta a aparecer. Terceiro, em Gênesis, o pecado entra. Em Apocalipse, o pecado é vencido para sempre. Quarto, em Gênesis, há um abismo de trevas. Em Apocalipse, há uma cidade cheia de luz. A Bíblia começa com a queda da criação. Termina com a exaltação dos redimidos. Começa com Lúcifer sendo lançado. Termina com o diabo sendo preso e lançado no lago de fogo. Começa com a terra coberta de água. Termina com um rio de vida que sai do trono de Deus. Você consegue ver? A história de Deus não é linear, é redentora, é poética, é perfeita. E se ele já restaurou a terra uma vez, ele vai restaurar novamente. Não mais com separação de águas e terras, mas com fogo purificador e glória eterna. Pedro fala sobre isso em 2 Pedro 3, 10 a 13. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E agora, você pode entender isso com outra dimensão. Porque assim como houve um antes de Adão, haverá um depois do juízo final. E o que está em jogo não é só nosso lugar na terra, é nosso lugar na eternidade. Por isso, tudo isso que você está ouvindo não é só teoria, é um chamado, um alerta, um convite para viver como alguém que já entendeu o fim desde o começo. E aqui vem uma aplicação poderosa. Se Deus conseguiu restaurar o mundo do caos de Lúcifer, Ele também pode restaurar tua vida. Talvez você se sinta sem forma e vazio espiritualmente. Talvez esteja em trevas, com o coração afundado no abismo. Mas o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, paira agora sobre tua alma. E Ele está pronto para dizer: haja luz. Se essa mensagem está tocando você, comente aqui. Deus está restaurando. Daqui a pouco vamos analisar essa teoria segundo o livro de Jó, os paralelos com tradições antigas e o porquê de a ciência moderna estar começando a reconhecer que houve algo antes da história como a conhecemos. Agora, a coisa vai ficar ainda mais impressionante, irmão. Porque além do que a Bíblia revela, existem indícios históricos, arqueológicos e até científicos que apontam para uma realidade anterior à criação do homem. Uma era desconhecida, perdida no tempo, mas cujos vestígios ainda resistem nas profundezas do mundo. E é aqui que entramos num dos livros mais antigos das Escrituras, o livro de Jó. Em Jó 26, 5 a 7, encontramos uma passagem misteriosa. As sombras dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O Seol está nu perante ele, e a perdição não tem cobertura. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Você entendeu isso? Jó está falando de algo que existe debaixo das águas. Seres conscientes, mortos que estremecem, como se ainda estivessem presos a um juízo antigo. Ele fala do Seol, o mundo dos mortos, como algo que está descoberto aos olhos de Deus.
E essa linguagem debaixo das águas é recorrente na Bíblia. Em Gênesis 1:2, o Espírito paira sobre a face do abismo. O abismo, no hebraico, é Tehom, uma palavra que carrega a ideia de um caos aquático profundo, quase como uma prisão espiritual. Agora liga os pontos. A terra era coberta por águas após o juízo. Havia algo sepultado ali, escondido, tremendo sob as profundezas. Jó viu isso. Deus revelou isso a ele. E aqui entra algo surpreendente. As tradições antigas também falam de uma era anterior à humanidade. Os babilônios, os egípcios, os sumérios, os gregos, todos eles tinham mitos sobre um mundo antigo que foi destruído antes do surgimento do homem atual. Eles falavam de deuses caídos, de seres celestiais punidos, de inundações cósmicas, de batalhas entre luz e trevas. E se esses relatos são distorções pagãs de uma verdade que a Bíblia nos revela com precisão? Pensa comigo, irmão. Todas essas culturas antigas têm em comum a memória de algo catastrófico que veio antes da história que conhecemos. E mesmo com a contaminação espiritual desses mitos, a raiz pode estar num fato real: a queda de Lúcifer e a destruição do mundo original. E aqui vem algo ainda mais bombástico. Recentemente, cientistas têm começado a admitir que existem camadas geológicas e sinais arqueológicos que não se encaixam no modelo tradicional da história humana. Por exemplo, foram encontrados fósseis de pegadas humanas lado a lado com fósseis de dinossauros, em locais como o leito do rio Paluxy, no Texas. Descobriram estruturas de pedra gigantescas encontradas submersas em lugares como Yonaguni, no Japão, sugerindo civilizações muito anteriores ao que os livros de história ensinam. E também objetos metálicos e tecnológicos encontrados em camadas de carvão e rocha com milhões de anos, impossíveis de ter sido criados por civilizações modernas. Além disso, também há registros de grandes extinções globais e mudanças climáticas bruscas que não têm explicação científica conclusiva. Irmão, tudo isso se encaixa perfeitamente com a ideia de um mundo anterior, um mundo que caiu, que foi julgado, que foi sepultado sob o abismo de águas, aguardando o dia em que a luz seria dita novamente. Haja luz. E agora, isso nos leva a uma revelação poderosa. A criação atual não é a primeira criação, é a última chance. Deus decidiu começar de novo, não com seres celestiais, mas com um homem de barro, um ser feito à imagem do Criador, mas frágil, dependente e inclinado à queda. Por quê? Porque o plano agora não é apenas criar, é redimir. É por isso que a Bíblia começa com caos e termina com redenção. Começa com trevas e termina com luz eterna. Começa com juízo e termina com glória. E aqui está o que me deixa arrepiado. Deus te escolheu para viver nesse ciclo final. Você está do lado de cada história, no tempo da graça, na geração que verá o fim do ciclo, e Ele quer te usar para anunciar essa verdade antes que venha o próximo juízo. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o abismo será aberto de novo, que os anjos caídos serão soltos, que a besta subirá do mar, que os julgamentos voltarão à terra. Mas também diz que os santos reinarão com Cristo, que a nova Jerusalém descerá, que a criação será restaurada, não como no Éden, mas muito melhor. Por isso, irmão, esse não é um estudo curioso, é um chamado. Você é parte dessa história, e hoje Deus está te despertando para viver como quem entende que o tempo se repete, mas a graça é única. E se essa mensagem está incendiando teu coração, comenta agora: Senhor, abre meus olhos para o que é eterno. Agora vamos ver como a verdade sobre o que houve antes da criação pode transformar sua fé no presente, te dar coragem para o futuro e abrir seus olhos para o sobrenatural que Deus está revelando agora. Pronto para agir? É hora de fazer algo mais profundo que simplesmente aprender. É hora de acordar. Porque se tudo isso que você ouviu até agora, a teoria da lacuna, a queda de Lúcifer, os mundos pré-adâmicos, os sinais geológicos, os paralelos proféticos, tudo isso for verdade, então a pergunta mais urgente é:
Por que Deus está revelando isso agora? A resposta é simples, mas te dá calafrios. Porque estamos muito perto do fim. Jesus disse que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12:2. E o que estamos vivendo hoje é um tempo de revelações. Um tempo em que o Espírito Santo está abrindo os olhos dos que querem ver, despertando os que estavam dormindo, trazendo à luz os segredos do passado para preparar o remanescente para o futuro. Irmão, se Deus julgou a criação original, se permitiu o colapso de um mundo anterior, se enterrou nas águas um sistema inteiro, o que te faz pensar que Ele não fará de novo com essa geração perversa, rebelde, orgulhosa e cega? A Bíblia é clara. Jesus mesmo disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. O que aconteceu com aquela geração? Eles ignoraram os sinais, riram da pregação, construíram suas casas, casaram, negociaram, enquanto o juízo se aproximava. Até que o primeiro pingo caiu e a arca foi selada por fora pelas mãos de Deus. Ninguém mais entrou. E é exatamente isso que está prestes a acontecer de novo. A criação atual está gritando por redenção. Os sinais estão por toda parte. A ciência não sabe mais explicar as convulsões da natureza. A humanidade está enlouquecendo. As estruturas estão desmoronando. E enquanto isso, a igreja precisa estar como Noé, construindo, pregando e esperando. Mas sabe o que me assusta? É que muitos cristãos estão vivendo como se ainda estivéssemos no início da história, quando na verdade estamos nos créditos finais. Essa geração se esqueceu que a Bíblia é um livro cíclico, que o juízo volta, que o abismo volta a se abrir, que os demônios antigos voltarão a ser soltos, que os céus serão abalados de novo, que a terra mais uma vez será purificada, não com água, com fogo. Do 2 Pedro 3:10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você consegue imaginar isso? Uma recriação final, um novo começo. Só que dessa vez não haverá mais lacunas, não haverá mais rebelião, não haverá mais tentação, porque o Cordeiro estará reinando. E aqui está algo pessoal. Deus está usando essa mensagem para te mostrar que Ele é soberano sobre toda a linha do tempo. Ele não perdeu o controle no passado. Ele não está perdido no presente. E Ele não será vencido no futuro. A rebelião de Lúcifer foi permitida. A queda do homem foi antecipada. A destruição do mundo original foi parte de um plano maior. Tudo, absolutamente tudo, está convergindo para o momento final, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. E você? Vai ser parte da multidão que se esconde nas cavernas quando os céus se abrirem? Ou vai ser parte dos que se erguem de cabeça erguida dizendo: vem, Senhor Jesus? Irmão, se Deus restaurou uma criação arrasada, Ele pode restaurar tua história. Se Ele fez brotar luz das trevas cósmicas, Ele pode trazer luz para o teu coração agora. Se Ele trouxe vida depois do caos, Ele pode fazer o mesmo com a tua alma hoje. E se tudo isso que você ouviu até aqui mexeu contigo, se abriu tua mente, sacudiu teu espírito, reacendeu a tua fé, então é porque Deus está te chamando para se levantar, para pregar com ousadia, para estudar com profundidade, para buscar com intensidade, para não ser mais um crente raso, mas um embaixador do reino em dias sombrios. Você está ouvindo essas verdades porque Deus te considerou digno de saber. Agora, a responsabilidade é sua. E se você sente que esse é o seu tempo de despertar, comente agora com fé: Senhor, eu quero fazer parte do teu plano eterno. Essa é a tua resposta. É tua aliança, é o teu selo. Que o Espírito Santo grave essa palavra no teu coração como fogo e que você nunca mais leia Gênesis da mesma forma. Porque agora você sabe, antes do início já havia um plano.
E Deus continua escrevendo a história, com pessoas como você.